Esse texto que a gente vai ler aqui é o famoso pós da descida do Espírito Santo, né, que é muito conhecido nosso. Diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Até então a comunidade tinha 120 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades, bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A gente já falou sobre esse texto aqui, a gente leu quando a gente falou sobre o espírito do templo e o espírito da comunidade. 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Eu queria enfatizar para a gente aqui a leitura do versículo 46, que todo dia eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Aqui logo quando Jesus ascende, né? Quando Jesus ele sobe aos céus, ele é assunto. Oi? Tá uma versão diferente? Só fala tempo. Jóia. Mas o importante é o templo mesmo. O pátio nesse caso aqui é relevante. Porque depois que Jesus ele sobe aos céus, né, ele dá ordem aos discípulos ficarem em Jerusalém, porque Jesus dá a comissão do ide ou do indo, né? Que eles indo iam fazer a obra de Deus. Mas diz para eles: espera um pouquinho. Espera um pouquinho, porque eu vou preparar vocês, eu vou dar ferramenta para vocês fazerem isso. E é onde o Espírito Santo desce. E logo após acontece a descida do Espírito Santo, né? O Pedro assume a palavra, prega, e aí diz aqui, né? Mais 3.000 pessoas foram incluídas, ou seja, a comunidade começou a crescer. E por que eu queria enfatizar o versículo 46? Porque diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no templo ou no pátio do templo. Se eles continuavam, quer dizer que isso vinha como um hábito que eles tinham. Eles já tinham essa cultura de frequentar o templo. Assim como eles tinham outros hábitos que faziam parte da cultura deles. E o que eu queria falar hoje era exatamente um pouco sobre cultura. Não cultura no sentido arte. Não cultura no sentido museu, música, nada desse tipo. Eu queria falar sobre cultura no contexto de... Vou ler uma explicação, De hábitos. Isso, vou ler uma explicação sobre cultura, mais ou menos do que eu queria falar. Cultura representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo, considerado como patrimônio cultural entre gerações. Então é sobre isso que eu queria falar, sobre comportamentos, sobre costumes, sobre hábitos. Eu queria falar sobre cultura nesse sentido, não sobre o sentido arte. Por que eu queria falar sobre isso? É que também faz parte. Oi? Mas é que também faz parte. Não, sim. A cultura, já que o Lucas levantou a bola, a cultura arte de uma maneira geral, depois dos tempos bíblicos, quando a igreja, depois do século, parece que 3, 4, quando a igreja passa a se tornar a religião oficial, ela passa a ser teocêntrica. Todo mundo já ouviu falar da Capela Sistina, lá do quadro da criação, onde Deus está tocando o dedo, né, do Adão. Então, assim, você vê várias obras de arte. Se você pegar, por exemplo, a música clássica, muitas dessas músicas clássicas dessa época, elas remetem a Deus, elas são músicas falando sobre Deus. Você viu o Aleluia de Handel, Aleluia, que a gente viu nos comerciais, a música clássica famosa, porque nessa época até a arte também era voltada para Deus. Mas eu queria falar de costumes. Expressava através disso, era uma arte teocêntrica. Mas o que eu queria falar? Eu queria falar um pouco sobre a cultura de uma maneira geral. Por quê? Porque eu tenho vivenciado um conflito muito grande. E assim, tudo que eu vou falar a partir de mim.
se você achar que se encaixa contigo de alguma maneira, se você achar que se aplica na sua vida. Eu tenho passado por um conflito muito grande, porque eu tenho percebido o seguinte, que eu fui engolido pela cultura secular. Eu fui engolido. A cultura secular hoje em dia, ela é um troço assim que, sabe, ela engoliu a cultura cristã. Você vai dizer, vai pregar um conjunto de hábitos que a gente deve ter. Não é isso. Eu só queria chamar a gente à reflexão para o conjunto de hábitos, para o conjunto de comportamentos, de costume que a gente tem hoje. Você quer ver um exemplo? Toda vez que a gente fala, quero fazer alguma coisa prazerosa, alguma coisa relaxante, quantos de nós aqui pensamos, vou fazer uma oração? Quantos de nós pensamos assim, vou fazer um jejum? Quantos de nós pensamos assim, vou ler a Bíblia? Quantos de nós pensamos, vou buscar a vontade de Deus? Quantos de nós pensamos, vou ajudar uma pessoa em necessidade? Normalmente, eu estou falando por mim, não estou falando por vocês, tá? Geralmente, vou fazer uma coisa prazerosa, vou ver um filme. Eu gosto muito, muito de jogos, muito. Vou jogar um jogo. É uma coisa que me dá prazer fazer. Vou pro cinema, vou levar a minha filha para passear. Geralmente, quando a gente pensa em coisas prazerosas, quando a gente pensa em fazer uma coisa que agrada, a gente pensa em fazer uma coisa secular. Tem algum problema nisso? Não. O problema é que todas as vezes, repetidas vezes que a gente se propõe a fazer alguma coisa boa, prazerosa, é sempre uma coisa secular. Eu estou falando de mim. Pensa dentro de você. Pensa um segundo. É uma pergunta retórica, não precisa responder. Mas pensa dentro de você um segundo. Quando que a gente tem realmente prazer em fazer as coisas de Deus? Pense em quantas das vezes você fala assim, poxa, fala igual o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque, vê um exemplo, na sexta-feira a gente foi fazer uma oração lá na casa da Paloma. E a gente não foi muito bem-vindo não, né, Paloma? O clima lá não estava muito legal. A gente sabe, Cintia, a gente sabe. Ele já comentou ali na cozinha também. O clima não estava muito legal, não. Mas a gente chegou lá assim mesmo. E assim, de alguma maneira, depois da oração... Bate as sandálias e tira... Mas até que não precisou bater a sandália. De alguma maneira, depois que a gente começou a orar... de bater. Com a sandália. Não é a sandália. E assim, mas de alguma maneira, depois que a gente começou a orar ali, depois que a gente bateu um papo, a gente ouviu um louvor, de alguma maneira aquela situação acabou ficando prazerosa. De alguma maneira aquilo passou a ser proveitoso de alguma vez. De alguma maneira. Mas por quê? Porque eu tenho buscado pelo menos a cultura de todas as sextas-feiras fazer a oração. Se a gente não fosse na casa da Paloma, eu ia fazer com ela e com a Joyce. Então assim, eu tenho buscado, e não pensa que assim, toda sexta-feira eu estou muito afim de orar. Eu vou ser sério, toda sexta-feira eu estou muito afim de ir no treino, porque eu estou no treino sexta-feira lá no Karatê. E eu estou doido para mudar esse dia da oração para eu poder, para quarta-feira, para segunda, para eu poder ir lá treinar. Doido para não ir treino. Então assim, mas a gente criou a cultura de orar na sexta. E assim, mesmo que a gente não tenha ido no ímpeto de ter um momento prazeroso, de alguma maneira aquilo se tornou um momento prazeroso. Mesmo que a gente não tenha ido naquele ímpeto de caraca, eu estou indo muito empolgado para a oração. Chegou lá quase 9 horas, pra vocês terem ideia. Então assim, não estava nada para oração. Aí quando eu cheguei lá, eu vi o clima que estava lá, estava menos para oração ainda. Mas assim, de alguma maneira, Deus fluiu, o Espírito Santo fluiu, e a gente conseguiu encontrar um pouco de contentamento, um pouco de prazer. Por quê? Porque a cultura da oração, ela excedeu o fazer por prazer. A gente criou o hábito da oração na sexta-feira. E a gente fez, mesmo com muito pouca vontade, e Deus manifestou a sua graça de modo que a gente conseguiu encontrar prazer. Mas o fato é que, de uma maneira geral, todas as vezes que eu penso em fazer uma coisa prazerosa, eu penso. Como eu gosto muito do jogo, eu falo, vou ligar pro Dudu. Que da galera, eu sei que do culto, o que não vai recusar jogo, eu sei que é o Dudu. O Hugo vem,
A- Pescar. o Jabes, se chamar pra pescar, ele vai. A Paloma, se tiver muito afim, a Catherine também gosta, mas assim, de uma maneira geral. Então toda vez que eu já penso, ó, vou pescar. Oscar também gosta. Oscar também gosta. E a gente acaba, mas por que eu tô falando isso? Porque de uma maneira geral, quando a gente vai buscar coisas que geram prazer, a gente vai buscar em outros caminhos. Quer ver um exemplo? Conhecimento. Tem gente que gosta muito de estudar, vai adquirir conhecimento. O Hugo mesmo estava falando aqui agora, que estava assistindo um canal no YouTube de história. Aí estava me contando a história da guilhotina, olha isso. Que papo de maluco, né? Estava me contando a história da guilhotina, como surgiu a guilhotina. E qual que é o problema em você buscar, toda vez que você quiser fazer uma coisa relaxante, você buscar conhecimento? Nenhum. Não tem nenhum problema nisso. O problema é que quando a gente não consegue colocar as coisas de Deus inserido dentro das coisas que nos trazem prazer e alegria. Esse é que é o problema. A gente já não tem mais a cultura do evangelho dentro da gente. Peraí, desculpa, deixa eu repetir. Eu não tenho a cultura do evangelho dentro de mim. E agora eu tenho que militar contra isso. Agora eu tenho que tentar dentro de mim encontrar essa cultura do evangelho. Quer ver outra coisa que chama muita atenção nas pessoas? A galera aí do coaching, os amigos do Lucas aí, ó. Vamos... queria fazer uma coisa legal, vou começar a estudar, vou começar a fazer... Como é que é? Day trade. Vou começar... Day trade, você sabe, pô. Day trade. Day trade é você Day trade pra fazer... relaxar, você tá maluco? Ah, tem gente que gosta de dinheiro. Não. Que esse que é o Day problema. trade pra perder dinheiro, cara. Não, porque se você não tem a manha, o Pablo Marçal não faz day trade para perder dinheiro, ele faz para ficar mais milionário ainda. Não faz day trade. E a gente acaba assimilando a prosperidade como uma maneira de prazer. Quando alguém falou aqui hoje sobre o dinheiro ser a raiz de todos os males, foi o Japa, a gente estava conversando na cozinha ali, né? Outra coisa que as pessoas às vezes buscam satisfação, e seria quase uma satisfação no evangelho, mas não é. Quando a gente adota uma cultura de religiosidade. Aquilo, no religioso, aquilo causa uma satisfação. Eu não sei se vocês aqui já foram religiosos, eu sei que eu já fui, eu ia para a igreja de domingo a domingo. E aquilo me causava uma sensação de, caraca, eu sou o cara. Justificado. Estou justificado. Eu tô mais santo. Eu estou fazendo por onde? Eu tô pagando o preço. Tô pagando o preço. Quem? Já. Quanta gente. Parece que nem lê Bíblia, né? Eu Jesus tô- fala toda vez que não Eu é pelas... tô pagando o preço. E assim, e às vezes a religiosidade, ela encontra na gente uma forma de prazer. Mas é só religiosidade. Não tem nada a ver com o evangelho. Eu estava ouvindo hoje o Augusto Nicodemos ensinando pra gente quando a gente deixa de ser cristão do evangelho e passa a ser religioso. Quando os irmãos da igreja e o pastor têm mais respeito que os membros da sua família. Eu tenho certeza que ninguém aqui nunca vivenciou isso. Tenho certeza que você ouve mais o pastor do que ouve a sua esposa, que você considera mais o presbítero da igreja do que seus filhos. Quando a agenda da igreja tem prioridade das férias dos seus filhos. Ah, não vou poder. Não vou poder viajar com vocês esse final de semana não, porque eu tenho conversa. Porque eu sou 12 do apóstolo. Não vou poder. Não vou poder levar meu filho domingo para jogar futebol porque eu vou ministrar. Eu vi na verdade até postado, um técnico de... Gente, é uma língua muito doida, eu não sei de que lugar da Europa, não, parece que é russo. Aí ele dando entrevista, né, e o repórter falou assim com ele, o que você achou do jogador fulano ter abandonado a seleção na semifinal para poder ir ver o filho dele? Falou assim, aí o técnico falou assim, como assim que eu achei? Eu que liberei ele. Ele falou, mas ele perdeu o jogo. Ele falou, sim, mas você viu quantos jogadores tinham no campo? Vi. Você viu que a seleção estava no campo? Vi. Aí ele perguntou assim, mas não é importante o jogo? Aí ele perguntou para o repórter assim, você tem filho? Ele falou, não. Ele falou, o dia que você tiver um filho, você vai entender
que a coisa mais importante do mundo é quando vem um menino para o mundo. É quando Deus faz que nasça uma criança no mundo. O jogo aconteceu, a seleção estava lá, mas é como se o técnico estivesse dizendo, lembra de Marta e Maria? Ele escolheu o melhor, isso não vai ser tirado dele. E quantas vezes a gente acaba optando pela religiosidade como uma forma de prazer, quantas vezes a gente acaba deixando de fazer, de buscar o Deus do reino para buscar o reino de Deus. Quantas vezes a gente acaba buscando a bênção de Deus e esquece de buscar o Deus da bênção. E a gente acha que aquilo é satisfação, que aquilo é evangelho. Eu tenho certeza que só eu que vivi, tenho certeza que vocês nunca viveram isso. Mas no mundo de hoje, se você busca prazer, sabe, em conhecimento, em prosperidade, em religião, você ainda é um privilegiado, você ainda é um bem-aventurado, você ainda é um feliz. Porque a maioria de nós tem buscado prazer e entretenimento em nada. Sabe quando você pega o seu Instagram e você fica passando vídeo ali? E passou 40 minutos. Você falou assim, não, eu vou ali passar um café. E passou 1 hora e você tá ali. Literalmente futilidade. Hoje a maioria de nós, eu tô falando, vamos recapitular de novo para não incluir vocês. Hoje eu me vejo muito sendo engolido pela futilidade. Tendo meu tempo roubado por coisas que não vão acrescentar em absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas está todo mundo fazendo. Joia. Que ótimo. Está todo mundo indo para o abismo e você tá... Não, mas eu tô no passo... Como é que a gente falava antigamente? No compasso de boi, da boiada, não sei. Antigamente uns ditados populares assim. Eu tô no A rede social criou uma ilusão muito grande, né? Acabou, né? Você abre lá o Facebook, tô numa praia, não sei onde, você pô, minha filha, tô fazendo nada, a pessoa tá se divertindo, o seu trabalho, mas não é. O prazer do nosso conversando, né, tem que estar em Deus, né? Nas coisas de Deus. É a cultura do fútil. Isso aí é um acréscimo, né? Que Deus vai acrescentando. Igual serviço, você fazer uma hora extra às vezes, né? Tipo lá, um serviço lá. Às vezes não acrescenta em nada, mano. Entendeu? Você perdeu um momento, tá ali, acrescenta pra quem tá. Seu patrão, ele fica feliz da vida. Acrescenta pra ele pra caramba. Às vezes, boa sexta-feira, eu tive vários problemas lá na família. Você falando isso, caiu a ficha, entendeu? Não acrescenta nada em mim, mano. Quem perdeu só foi eu. Sim. Não resolvi problema nenhum. E, entendeu? Até nisso, entendeu? Mas se você parar pra pensar, se você parar pra conversar com algum amigo seu, todo dia fala, não, você tá certo, é isso mesmo. Por quê? Porque é a nossa cultura. A nossa cultura é essa. É a cultura do absorver, é a cultura da futilidade, é a cultura... A gente só não tem mais a cultura de Deus. E isso a gente ainda dá sorte. Porque às vezes a gente é absorvido pela cultura do prazer, da dopamina, daquela sensação, e aí entra o vício. Mas todo mundo fuma, gente. Todo mundo fuma beckzinho hoje em dia, não tem problema. É cultural, pô. Você não puxa um beckzinho de vez em quando, não? Você não dá um tapa na lagarta, não? Lógico, com certeza. Ó, todo mundo faz. Por quê? É lógico. Que não? É melhor ir pro inferno, vai estar cheio, o céu vai estar vazio, pô. Do jeito que... Eu tinha um professor de escola dominical que ele falava que Deus ia buscar o dízimo da igreja, 10ª parte. Mas eu fico feliz que Jesus, quando Jesus lança esses números, ele faz sempre um samba do afrodescendente com problemas psíquicos. Ele faz sempre uma mistura, que 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. Ele sempre faz, ele nunca dá uma matemática precisa. Se você analisar, por exemplo, a semente é 20%. Então Jesus ele não abre espaço para a gente fazer essa numerologia, né, de calcular quantos que vão para o céu, quantos que não vão. Isso não importa. Mas não importa que você vai, né? Diz que a melhor sensação de quando você chegar no céu é eu cheguei no céu. As maiores surpresas, né, Minto? As 3 grandes surpresas do céu, né? É aquelas pessoas que você achava que estariam lá e não estarão.
Aquelas pessoas que você jamais imaginou que estariam lá e estão, e cheguei, estou aqui. Que é a maior de todas as Eu surpresas. acho que todo mundo vai ter muita surpresa. Eu espero ter a terceira surpresa. As outras eu E a não. gente vai lembrar as pessoas. E aí começou Vamos a voltar. teologia do negócio, da parada. Vão voltar para a cultura do vício. E aí começa, é o vício, é o álcool, mas todo mundo bebe. Está dentro do contexto, está dentro da cultura, todo mundo bebe. Aí está a cultura da droga, não, mas todo mundo dá um tapinha. Aí está a cultura da pornografia, ah não, hoje em dia todo mundo consome. Hoje em dia está normal. E a gente é absorvido por todo tipo de cultura. A gente é absorvido por todo tipo de cultura. E por que a gente leu o texto de Atos? Porque lá mostra que todos os dias eles iam para o templo. Eles tinham uma cultura de ir ao templo. convertido, né, pô? Não, porque os apóstolos eram novo convertidos, não, né? Não foi o resto do povo, né? Sim, mas Foi uma oração que veio 3 mil? Sim, mas já tinha 120. Já tinham 120, a comunidade já tinha 120. E eles perseveravam na oração. Outro hábito que eles tinham, além de ir ao templo, era perseverar na oração. Apesar de o Atos dos Apóstolos não relatar, mas Jesus dizia isso. Uma vez perguntaram, os discípulos de João jejuam, os teus discípulos comem, bebem, vão para casamento, que samba do afrodescendente com problemas psíquicos é esse? Que loucura é essa? Falou, enquanto o noivo está junto dos convidados, eles não jejuam. Quando o noivo for retirado deles, eles vão jejuar. O texto que eu ia usar como base era outro texto, era um texto de Pedro. Não queria estar, mas... Pedro estava em casa e ele vai para o terraço para orar. Que hora era? Meio-dia. Bom, se você ler em Atos dos Apóstolos, você vai dizer que a hora, vai ver que a hora da oração era 3 horas da tarde. É onde eles sobem para o templo, onde eles encontram avançando um pouquinho em Atos, vocês vão ver isso. É onde eles estão indo para o templo, passando pela Porta Formosa, e o homem que era aleijado desde nascença pede uma esmola. Aí fala, não tem um puto no bolso, quer dizer, não tenho um garoto de programa no bolso. Não tenho nada no bolso. A única coisa que eu tenho é levanta e anda em nome de Jesus. Ou seja, o cara estava fora da hora da oração. E aí diz que ele estava orando. Nesse horário ele sentiu muita fome e aí diz que ele teve uma visão. E quando ele tem essa visão, ele vai, ora. Ou seja, Pedro estava fora até do padrão habitual da oração. Isso significa o quê? Que ele tinha uma cultura de oração. Você vê, se você leu, por isso que eu estou falando, se você for acompanhar o livro de Atos todo, você vai ver constantemente que eles tinham uma cultura de evangelismo, que eles tinham uma cultura de oração, que eles tinham uma cultura de frequentar o templo. Então você veio aqui para dizer para a gente que a gente tem que viver como eles viveram. Que eles partilhavam tudo que tinham também, né? Todos os bens eram incomuns, né? Porque era um contexto da época. Não, o que eu queria dizer para mim e para vocês não é que vocês têm que viver como eles. É que a gente não pode se permitir que aconteça o que está acontecendo. A gente ser engolido pela cultura secular, a gente ser engolido pela cultura do mundo. Eu vi um troço uma vez que me machucou tanto. O pastor falando assim, se você viu, e eu vi algumas vezes, se você assistiu Game of Thrones completo, você poderia ter lido a Bíblia 2 vezes. E começou a dar as séries. Se você viu a série tal, você poderia ter lido a Bíblia tantas vezes. O que você está querendo dizer? Não assista mais a série? O Game of Thrones talvez eu não te recomendo assistir mesmo, não, que é bem pesado. Eu não estou querendo dizer para você não assistir a série. Eu não estou querendo dizer para você não jogar mesmo, porque a gente vai marcar um culto de jogo, culto do jogo, um culto ao jogo. Lá no caso do Hugo, brincadeira. Brincadeira. Culto ao jogo, Isso, você mano? tá gravando ainda, vai ter que corta isso aí. Depois a gente edita. O fato é que, às vezes, o jogo é uma estratégia. Né? Você vê que, por exemplo, o genro do Hugo, ele não vai à igreja. Mas quando a gente marca jogo lá, ele ouve a palavra. Ele fica na oração.
A filha do Hugo não vai na igreja. Mas quando a gente marca o jogo lá, ele ouve a palavra. Os netos da Ana não vão na igreja. Mas quando marca o jogo lá, eles ouvem a palavra. Então o que você está querendo dizer? Vamos jogar só para fazer o evangelismo? Não. Sim. Vamos ver só o The Chosen? Não. E o movimento de Jesus? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente tem que, de alguma maneira, sabe, se enxergar que a gente está absorvido, a gente está afogado na cultura secular. A gente tem que entender, e eu não estou falando de religiosidade, estou falando de cultura do evangelho. Eu estou falando da gente buscar Deus enquanto a gente pode achar. Eu estou falando da gente amar Deus através da vida do próximo. Estou falando de coisa simples. Eu estou falando da gente encontrar Deus em oração. Estou falando da gente encontrar Deus através da palavra. O fariseu jejuava 2 vezes por semana. De repente a gente fizer pular uma refeição. Dizer para Deus, olha, o meu alimento é o Senhor. A fonte de água viva é o Senhor. O Senhor é meu alimento. Toda palavra que procede da sua boca é o que me alimenta. Se eu jejuar, eu sumo. Não some nada. Não some nada. 24 horas não mata ninguém tomando aguinha. Seu bobo. Sabe, eu lembro quando a gente chegava antigamente na família de um crente, na casa de um crente, só vai lembrar que é muito old school. Chegava na casa do Jarbe e já falava assim, tudo bom, não sei o quê, paz do Senhor, meu irmão, vamos orar? E a gente orava. E aí eu orava, comia pizza, conversava, batia papo. Aí na hora que ia embora, vamos orar. Senhor, guarda o teu filho na estrada, leva ele na paz da tua graça. Cultura. Era uma cultura que a gente tinha. Era uma cultura. E a gente perdeu isso. Acho que o trauma também traz culturas. Desde que eu tive os acidentes, toda vez que eu pego o meu carro, toda vez eu posso pegar o carro para ir no supermercado. Eu falo, Senhor, toma a direção. Que não seja a minha mão dirigindo, mas seja tu. Agora foi que eu caí, eu bati o joelho. Me dá o reflexo. Mas isso é bom. Mas isso é bom. Toda vez que você vai andar, ora. Isso é bom. Não é uma coisa ruim, sabe? Sei lá, acho que às vezes a gente acha que... A gente olha para a cultura do cristão antigamente e acha que é fanatismo. Mas se a gente olhar para o poder que a igreja tinha antes, eu não sei se não valeria a pena ser fanático de novo. Sabe? Se a gente olhasse para o amor que as pessoas tinham antes, eu não sei se não vale a pena ser fanático de novo. Você vê o Jarbe deu testemunho aqui na semana passada, pregando que ele foi convertido através de um abraço de uma irmã. Um abraço. Se você ler meu WhatsApp, lá está escrito um abraço, sempre ajuda. Um abraço. Um abraço salva vidas. Um abraço. Eu sempre falei isso. Um abraço salva vidas. E aí eu te pergunto, cadê esse poder, cadê essa unção, cadê esse amor que a gente tinha? Eu vou revisitar a história, eu tenho a impressão que todos vocês já ouviram, talvez não, Lucas, só pra gente encerrar. Do mamão não, né? Ah, tá. Só pra gente encerrar. Pra acabar vale a pena. Claro. Pra acabar, pra comer, que a Paloma tá com fome, pra gente jogar vale a pena. O homem, ele tinha uma vida muito sedentária, muito estressante na cidade, e tinha um irmão que morava no campo. E aí, esse irmão sempre convidava ele, vem pra cá, tira férias, vem pra cá pra você relaxar, vem pra cá, você vê os bichos pra tomar banho de rio, ele nunca ia. Mas chegou aquele ponto do estresse, tá tão grande, e vai no médico, o médico fala que tem que relaxar, ele foi. Aí ele pegou o carro dele e foi viajando. Aí quando ele começou a chegar na propriedade do irmão, ele viu a lavoura, né? Igual vocês foram agora na roça, né? Viu a lavoura, viu o campo, e ele viu uma árvore altona no meio da plantação. Aí ele veio, ficou ali com os sobrinhos dele, passou um período. Só que durante esse período começou uma tempestade muito grande. Uma tempestade, um vento muito grande. E a tempestade, ela pegava e vergava aquela árvore que a ponta quase tocava o chão. Não tem como eu competir, vocês não me ajudem. Quer me morder? Bota lá pra fora. Concorrência fora. O vento tocava, quase a árvore tocava o chão.
A lavoura do irmão dele foi varrida inteira. E a única coisa que sobreviveu foi aquela árvore. E ele foi embora para a casa dele, ajudou o irmão dele financeiramente de alguma maneira, que precisava, que perdeu a lavoura. Mas aquela cena em específico ficou na mente dele. Aquela cena em específico ficou na mente dele, da árvore. A árvore passou a ser para ele um símbolo de força. Porque a tempestade sucumbiu a tudo, ela dobrava, mas ela não quebrava. Aí no outro ano de férias ele resolveu ir para lá de novo. Pegou o carro dele, foi andando. Outro ano a lavoura já estava toda replantada. Só que ao longe ele não viu a árvore. E dava para ver de muito longe. E quando ele encostou o carro na fazenda do irmão, ele não falou boa tarde, ele não falou boa noite, não falou como é que tá as crianças. A primeira coisa que ele perguntou: o que você fez com a árvore? O irmão dele falou: caiu. Aí ele fez o quê? Riu. Como que caiu? Falou: caiu. Falou: não pode. Uma árvore daquela não pode cair. Falou: claro que caiu. Falou: não caiu. A árvore sobreviveu a uma tempestade que eu nunca tinha visto na minha vida. O que era capaz de derrubar aquela árvore? Cupim. Cupim. Às vezes as coisas que a gente acha que é insignificante na nossa vida é o que está minando a nossa experiência com Deus. Às vezes o que a gente acha que não tem nada a ver é o que está fazendo com que a gente se afaste de Deus. A gente às vezes, eu sobrevivo ao adultério, eu sou tentado e sobrevivo, e na minha empresa as pessoas roubam, pedem para roubar, eu sobrevivo ao roubo, e às vezes as coisas mínimas que a gente acha que não tem nada a ver estão matando a gente. Às vezes é aquele tempinho que a gente vai perdendo, que vai minando a gente. E a cultura hoje eu vejo muito como cupim. Não é antibíblico? Não. É pecado? Não. Tem muitas coisas que te edificam, que te alegram? Tem. Só que roubam o que deveria ser de Deus. Já que eu estou fazendo o disclaimer, né? Já que eu estou falando da minha vida, já que a Gleice já me expôs semana passada, eu vou continuar. Da ajuda. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é um coração em que Ele esteja no primeiro lugar. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é um coração que sabe em que Ele se sente no trono. Que Ele seja o primeiro e todas as outras coisas elas ou se ajustem ou saiam, ou desapareçam, ou caiam. Porque eu me sinto muitas vezes assim, sabe, roubado pelo celular, pela rede social. Me entristecia muito. E eu ouvi uma vez a tia de Gleice falar: pô, vocês se reúnem todo dia, toda semana para jogar e não tem um culto de oração. E aquilo já era uma coisa que vinha dentro de mim. Eu tinha certeza, o problema não era o jogo. O problema é que o jogo me roubava de alguma coisa que era mais importante. O problema era que todos os dias eu procurava uma promoção do jogo antes de dormir. E às vezes o devocional ficava 4, 5 dias sem abrir. Às vezes o versículo do dia da outra Bíblia eu não li. Então assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu alcancei? Eu estou muito longe disso. Mas assim, eu tenho entendido e eu tenho certeza, gente, que isso é através do Espírito Santo. Que eu não posso permitir que essas coisas me roubem. Eu não posso permitir que essas coisas que são mínimas, que parecem que não têm importância, elas me tirem do centro. Elas me tirem de Deus. É Black Friday, essa semana eu estou até dando uma olhada na promoção do joguinho para ver se pinta alguma coisa. Para minha mulher me matar. Não está pintando, não. Mas o devocional tem dia. Mas a orar... Essa semana até deu uma escorregada no quiabo. Mas já foi 12 dias de devocional, 15 dias de devocional. Sabe, assim, de alguma maneira isso tem me feito bem. Eu tenho, de alguma maneira, sabe, tenho estado um pouco mais sensível à voz do Espírito Santo. Sabe, eu não queria que você mudasse radicalmente a sua vida. Não é esse o meu apelo essa noite. O meu apelo é para que você se faça uma autoanálise. E você pense um pouquinho que você pode dar mais a Deus.
E você pensa o pouquinho que você pode diminuir mais de você. Nas coisas mínimas. Nas coisas que você acha que não tem nada a ver. E que às vezes realmente não tem nada a ver. Mas que rouba a gente de Deus. Então eu queria que fosse muito, que essa fosse muito uma palavra pentecostal. Eu queria que essa fosse uma palavra que fosse de encontro ao seu coração, que trouxesse calor, trouxesse fogo, trouxesse alegria. Mas se ela trouxer um pouquinho de reflexão, a gente já alcançou. A gente está sendo absorvido. A gente está sendo massacrado. E é por isso que a gente tem uma igreja anêmica hoje. É por isso que a gente tem um corpo, igual o Lucas falou, né? Seu visual desapareça. Por isso que a gente tem uma igreja anêmica. Por isso que a gente às vezes tem uma fé anêmica. Então eu queria te convidar, se não lembrar de nada que eu falei, queria te convidar a refletir durante essa semana. O que eu posso fazer? O que eu posso dar um pouquinho a mais para Deus? O que tem me roubado de Deus? Eu não quero que você chegue aqui semana que vem com a saia no pé, com a gola aqui fechada no cangote. Mas eu queria que você tivesse um pouquinho mais de Deus também para você. Amém, pessoal? Vocês estão com a cara... Vocês estão com a Esperando parar aí pra poder cara... fugir.